Fala, meus queridos, tudo certo? Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre o crime de dano. Esse delito ele possui previsão lá no artigo 63 do Código Penal e nesse vídeo nós vamos estudar os detalhes desse crime, assim como as mudanças trazidas pela Lei de Crimes Ambientais, tudo certo? Então assista até o final para não perder nenhum detalhe e lembrando que todo esse conteúdo ele está disponível lá no nosso blog, destrinchandodireito.com. Eu vou deixar o link na descrição e nos comentários fixados, tudo bem? Então vamos iniciar pelo conceito. Afinal, o que é o crime de dano? E primeiramente, esse crime somente é punido na sua modalidade dolosa. Consequentemente, o dano culposo é considerado uma conduta atípica no Brasil, tá certo? Mas como tudo no direito, existem exceções. E essas exceções é justamente o crime militar, lá do artigo 266 do Código de Processo Militar, e o crime ambiental, lá do artigo 62, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais, da Lei 9.605 de 96, tá certo? E a descrição típica do crime de dano está lá prevista no artigo 163 do Código Penal, trazendo o seguinte texto normativo: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. A pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Portanto, pessoal, em virtude da pena de 1 a 6 meses e por se tratar de detenção, ela pode ser passível de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, tudo bem? E essa pena ela pode ser elevada ao patamar de 6 meses a 3 anos em sua modalidade qualificada, que é o que a gente vai entender agora. Na modalidade qualificada, possui um aumento abstrato, digamos assim, da pena base, que está lá no artigo 163, parágrafo único. E esse aumento é enquadrado quando, primeiro, a violência à pessoa ou grave ameaça, ou então com o emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, ou até mesmo contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. E outra situação para aumentar essa pena em abstrato é justamente por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. E, pessoal, em relação à ação penal, nós temos previsto lá no artigo 167 do Código Penal que nos casos específicos do artigo 163, inciso 4º, e o parágrafo único e do artigo também 164, só se procede mediante queixa-crime, tá certo? E uma pausa bem rápida aqui nesse vídeo para informar que eu já publiquei um vídeo bem completo sobre a queixa-crime, tá certo? Eu vou deixar tanto fixado em algum local nesse vídeo, em algum encarte, como também disponível na descrição, tá certo? Caso você queira assistir essa videoaula posteriormente, tudo bem? E agora nós vamos compreender um tema bem interessante que é o abandono de animais em propriedade alheia e consumação delitiva. Ignora esse erro aqui gramatical, tá certo? Porque realmente aqui é para ter um H, tá? Mas faz parte, fiz um slide um pouco às pressas, mas vamos lá. Abandono de animais em propriedade alheia e consumação delitiva, Aqui a gente está seguindo o estudo do capítulo 4º do Código Penal, que nós temos esse artigo 164, que prevê justamente essa introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. E diz o seguinte, o dispositivo: introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. A pena, pessoal, nesse caso é de detenção de 15 dias a 6 meses ou multa. Lembrando que a consumação desse delito ocorre com prejuízo ao patrimônio da vítima. Isso é, quando há um dano, seja ele total ou parcial, da propriedade alheia, tudo bem? Então vamos agora para a próxima tipificação, que é justamente o dano em coisa de valor artístico. Essa subespécie, digamos assim, do crime de dano está previsto lá no artigo 165 do Código Penal, que justamente trata desses danos em bens de valor cultural. E esse delito, pessoal, ocorre quando alguém promove a destruição, a inutilização ou a deterioração de coisas que foram tombadas pela autoridade competente, reconhecendo seu valor, seja ele artístico, arqueólogo ou histórico. Nessa situação do artigo 165, a pena prevista é de detenção, variando de 6 meses a 2 anos, além da imposição de multa.
Tudo bem? E esse dispositivo 165, ele foi tacitamente revogado pela Lei dos Crimes Ambientais, aquela dita lá no início, a Lei 9.605 de 98, e foi tacitamente revogada por conta do artigo 62 desse dispositivo. E essa revogação, ela trouxe, digamos assim, certas implicações importantes para o tratamento legal dessas questões, né, inserindo um dano ao patrimônio cultural em um contexto mais específico de crimes ambientais. Então vamos ver aqui o que é que diz o dispositivo 62, o artigo 62 dessa lei de crimes ambientais. Diz o seguinte: destruir, inutilizar ou deteriorar, inciso 1º, bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. Inciso 2º, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. A pena para esses casos é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E o parágrafo único diz o seguinte: se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Então vamos agora para o último ponto, digamos assim, dessa videoaula, que é justamente a alteração de local especialmente protegido. E o artigo 166 do Código Penal estabelece como crime a alteração do aspecto de um local especialmente protegido por lei, sem a obtenção da licença necessária da autoridade competente. A pena desse delito, do artigo 166, é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. E é importante destacar, pessoal, que esse dispositivo ele também foi tacitamente revogado pela Lei dos Crimes Ambientais por conta do artigo 63 dessa legislação, tá certo? Diz o seguinte, o artigo 63, alterar o aspecto ou estrutura de edificação, ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor, paisagismo, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem a autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida. A pena, nesse caso, de reclusão de 1 a 3 anos e multa. E pessoal, eu espero de verdade que esse vídeo tenha auxiliado nos seus estudos. Eu te vejo no próximo vídeo e um forte abraço. Valeu!